Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou falar nesta aula sobre homeomorfismos. Definição: sejam x tal e y sigma dois espaços topológicos. Uma aplicação f de x em y edita homeomorfismo CF e bijetora EF e f menos 1 são contínuas também. Significa que, primeiro, f é bijetora é como f é bijetora, então ela tem inversa. E aqui a aplicação f e sua inversa devem ser contínuas, tá bom? Uma observação aqui, a gente tem uma outra maneira para definir homeomorfismo de x em y e que a gente diz que f é homeomorfismo CF é bijetora tal que conjunto U é aberto na fonte X, C é somente C, sua imagem FU é aberto na meta Y. E esta observação mostra que homeomorfismo F de X em Y nos dá uma correspondência não somente entre dois espaços topológicos X e Y, mas também nos dá uma correspondência entre duas coleções dos abertos da fonte e da meta. Significa que nos dá também uma correspondência entre a topologia tal na fonte e a topologia sigma na meta, tá bom? Definição: dizemos que uma propriedade P de um espaço topológico é uma propriedade topológica ou invariante topológico se for reservada por homeomorfismos. Depois eu vou dar exemplos sobre propriedade topológica. Nessa aula eu vou dar para você exemplos principalmente sobre homeomorfismos, tá bom? Outra definição: seja f de x e y uma aplicação injetora. Então, g de x até a imagem fx é sempre bijetora, né? Mas nesse caso, se G é homeomorfismo, dizemos que F é um mergulho topológico, tá bom? Vamos a alguns exemplos agora. O exemplo 1, a função F de R a R, definida por assim, é homeomorfismo. De fato, nesse caso, esse exemplo é clássico, você pode encontrar a aplicação inversa de f e g assim. Você sabe muito bem, nesse caso f e g são contínuas, tá bom? O exemplo 2 também é um exemplo clássico que você já viu no cálculo 1. A função f desse intervalo aberto a R, definida por assim, é homeomorfismo e sua inversa é a aplicação G, assim, ok? Na verdade, nesse exemplo, você pode justificar que F e G são contínuas por maneira clássica, como no cálculo 1, mas aqui eu gostaria de falar para você uma outra maneira para explicar que F é homeomorfismo usando abertos na teoria de topologia. Nesse caso, você calcula a derivada de F e você obtém uma função sempre positiva, e por isso que a função F é crescente. Isso significa que F reserva a ordem na fonte e na meta. Isso significa que se você considerar a topologia na fonte e na meta que é
a topologia da ordem. Então, a aplicação F leva um aberto básico na fonte e um aberto básico na meta e vice-versa. Ok? Logo, F é um homomorfismo do intervalo aberto aqui em R com a topologia da ordem. Mas como a topologia da ordem, nesse caso, coincidente à topologia usual, então chegamos ao resultado. Tá bom? Então, temos uma observação aqui. Uma aplicação Posiset bijetora é contínua, mas não é homomorfismo. Vamos ver um exemplo aqui. A aplicação identidade F de R significa que o espaço topológico R com a topologia do limite inferior a R. Quando a gente diz R assim, sem dizer nada, significa que R aqui com a topologia usual. Então, a aplicação identidade F aqui é contínua porque a topologia do limite inferior é mais fina que a topologia usual. E na aula passada, a gente já viu que uma aplicação identidade é contínua se e somente se a topologia na fonte é mais fina que a topologia na meta, tá bom? Porém, F não é homomorfismo porque sua inversa G de R a RL, que é também uma aplicação identidade, mas nesse caso G não é contínua. De fato, você toma um aberto na meta que é R com a topologia do limite inferior. Então, um aberto na meta está na forma assim, um conjunto semi-aberto. Não, um intervalo semi-aberto assim. E nesse caso, a imagem desse conjunto, a imagem inversa desse conjunto é esse conjunto mesmo. Mas é claro que esse intervalo semi-aberto não é aberto na fonte, porque na fonte é R com a topologia usual. Tá bom? Vamos ver outro exemplo para ilustrar essa observação. Seja S1 e a circunferência unitária em R2 significa que o conjunto de todos pares xy em R2 tal que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Consideramos a aplicação do intervalo semi-aberto 0, 1. A circunferência manda cada t a um par, assim, cosseno 2πt, seno 2πt. Então, F é contínua e F é bijetora. Você pode mostrar isso facilmente porque é um exemplo clássico, mas na F não é homomorfismo. Por quê? Porque se você tomar U, é esse intervalo semi-aberto, assim, a parte vermelha aqui, e esse intervalo semi-aberto é aberto em 0, 1, em intervalo semi-aberto aqui. Note que esse conjunto, nesse caso, a gente considera como um subespaço do R com a topologia usual. Então, o conjunto U aqui é aberto em subespaço 0, 1 aqui. Mas FU, o que é FU? FU é a parte vermelha aqui na meta, que
ele contém o ponto aqui e ponto 0, mas não contém o ponto 1 aqui. Então, FU não é aberto na circunferência unitária S. Por quê? Porque nesse caso a gente considera a circunferência unitária em R2 como um subespaço em R2 com a topologia usual. Então, aberto em S1 e aberto em R2, que é uma bola aberta, intercepta com S1. Então, nesse caso, aberto em S1 é arco aberto, ok? Mas aqui, a partir aqui, FU, a partir vermelha, é arco semi-aberto, significa que ele contém ponto na extremidade, ponto 0 aqui como uma extremidade, tá bom? E por isso que nesse caso, FU não é aberto na circunferência, é assim. A gente não tem que F é homeomorfismo. É mais um exemplo para ilustrar esta observação, tá bom? Definição. Se existir homeomorfismo de x em y, dizemos que x e y são homeomorfos. E a notação é assim. Então, geometricamente, dois espaços são homeomorfos se a gente pode transformar de espaço a outro espaço de forma contínua, tá bom? Então, a observação aqui, a relação de homeomorfos é uma relação de equivalência. Aqui é equivalência, tá bom? Por quê? Primeiro, x é equivalente a x pela aplicação identidade, tá bom? Porque aqui, quando a gente fala assim, significa que aqui a gente considera x e x aqui com a mesma topologia, tá bom? Segunda, se x e y são homeomorfos pela homeomorfismo F, então você tem a aplicação inversa. F menos 1 também é homeomorfismo, então você tem também y e x são homeomorfos. Aqui, se x e y são homeomorfos, e y e z são homeomorfos, então x e z são homeomorfos. Esse fator vem do fator de que a composição composta de dois homeomorfismos e homeomorfismo, tá bom? Considerar o exemplo 5 aqui. Consideramos em R com a topologia usual. Então, você tem R e homeomorfo A, esse intervalo aberto, menos B sobre 2, B sobre 2. Pois existe a função tangente, assim, que é homeomorfismo. Segundo, esse intervalo aberto é homeomorfo a o intervalo aberto menos 1, pois existe a função sem x, assim, que é homeomorfismo. Agora, o intervalo menos 1 são homeomorfos a qualquer intervalo aberto, AB, com quaisquer que sejam AB reais e A menos que B, pois existe a função assim, definida por assim, é fácil, né? Que é homeomorfismo. Então, isso significa que todos os intervalos abertos em R são
homeomorphos e são homeomorphos a conjunto R inteiro. E, analogamente a exemplo 3 aqui, você sabe também, você pode mostrar também, todos os intervalos fechados em R são homeomorfos. E todos os intervalos semi-abertos são também homeomorfos, tá bom? Vamos ao exemplo 6 aqui. Considere S1 e a circunferência unitária em R2 e seu polo norte. Aqui é seu polo norte N. Assim. Então, temos que S1 aqui, tirando o polo norte, é homeomorfo a R. Por quê? Porque a aplicação P de S1 menos N aqui, a R definida por assim, P de B é um ponto, no S1 tirando N, igual a sobre 1 menos B. Aqui, a aplicação é bem definida porque você já tira o polo norte, então B aqui é diferente do que 1. E por isso aqui você pode dividir por 1 menos B. Nesse caso, a aplicação B assim é homeomorfismo. Você pode mostrar isso facilmente. Geometricamente é assim. Aqui é a circunferência unitária. Você tira o polo norte e você toma um ponto A, B qualquer na circunferência que é diferente ao polo norte e a imagem do ponto AB aqui é exatamente a interseção da reta aqui e o eixo OX, esse ponto aqui, tá bom? E a aplicação P aqui é chamada de projeção estereográfica, tá bom? Então, gente, aqui é só a generalização do exemplo 6. Então, no exemplo 6, a gente considera a projeção estereográfica da circunferência unitária em R2 a R. E aqui a gente considera a projeção estereográfica da esfera unitária em N mais 1 a Rn, ok? Ok, só isso, gente. A referência aqui, a gente usa sempre esse livro de Munkres. E você pode fazer esse dois exercícios aqui. Ok? No exercício 3 aqui, sejam dois espaços topológicos, X tal e X tal linha. Significa que a gente considera o mesmo conjunto X, mas com duas topologias tal e tal linha. E seja I a aplicação identidade de X tal a X tal linha mostra que I é homeomorfismo C e somente C. Duas topologias tal e tal linha são coincidentes, tá bom? O exercício 4 diz que considere dois espaços topológicos X e tal e fixando X0 em X e Y0 em Y. Em produto cartesiano X e Y, considere a topologia produto. Mostre que as duas seguintes aplicações f de x a produto cartesiano X e Y, tal que f manda cada ponto x aqui a par x, y0 com y0 é um ponto fixado aqui. E g e de y a produto cartesiano X e Y mandando aqui é G, y igual a x0, y com x0 é o ponto fixando aqui. Eu vou corrigir no arquivo PDF, aqui é G, gente.
Então, mostra que F e G são mercúrios topológicos, tá bom? Ok, gente, muito obrigada por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!